A ignorância presunçosa responde por incontáveis males que afligem o ser humano. Não apenas aquela que resulta da falta de instrução, mas, sobretudo, o que se traveste de conhecimento geral e profundo em torno de questões com as quais não está familiarizada, fingindo tudo saber, por efeito de algumas informações que lhe são peculiares. Arrogante, o pseudo-sábio é tão perigoso no relacionamento social quanto aquele que se encontra no aprendizado mais simples, desconhecendo as questões que lhe são apresentadas. Esse, porque destituído de fatuidade, abre-se ao conhecimento e, mais do que instruir-se, adquire a dimensão de quanto necessita aprender, predispondo-se para o mistério. O outro, aquele que se acredita possuidor da verdade, que tudo filtra pelos deficientes equipamentos que envaidecem, põe a perder muitas florações de esperança e de amor, somente porque não lhe parecem compatíveis com os seus critérios de compreender o mundo e ampliar-lhe os horizontes. Tornando-se mesquinho, na descabida vaidade, arremete com falsa superioridade contra tudo quanto lhe fere a suscetibilidade, especialmente em torno de assuntos que ignora e não tem a sabedoria de reconhecê-lo, fingindo-se hábil em todos os setores. Segundo pensam, em seu estágio egocêntrico, o mundo terá dificuldade de continuar depois que eles passem no carro transitório da carne. No que diz respeito às questões espirituais, o imenso campo se desdobra, rico de paisagens que aguardam ser conquistadas, não estando ninguém no mundo em condições de estabelecer paradigmas e definições últimas por lhe escaparem possibilidades para tanto. O vocabulário humano, por mais fértil e complexo, é insuficiente para descrever as causas da realidade, observando apenas os efeitos. A pobreza da linguagem não possui as tintas vibrantes umas e delicadas outras para decodificar as maravilhosas impressões que são captadas pelos limitados sentidos orgânicos. Com muita propriedade, Allan Kardec perscrutou a opinião de inúmeros habitantes do mundo causal, deixando em aberto várias questões para o futuro, por compreender que não dizia a primeira nem a última palavra dessa incomparável e profunda sinfonia que é a vida. Descerrando a cortina que velava o mundo invisível, ensejou uma visão parcial dessa realidade, favorecendo a criatura humana com recursos preciosos através da mediunidade, para ampliá-la, aumentando a capacidade de entendimento e de vivência que se prolongará mesmo depois da morte do corpo. Como é natural, o fato de alguém estar desencarnado não significa que haja adquirido o conhecimento absoluto, estando por sua vez em condição de opinar com segurança em torno de qualquer assunto, ou ser portador único de revelação tão bombástica quanto enganosa. Adotando a universalidade do ensino, demonstrou a humildade que lhe era peculiar, a destreza cuidadosa com que lidara com os princípios da imortalidade, da comunicabilidade e da vida espiritual, não ultrapassando os limites que o tempo e a cultura ensejavam, a fim de que os esclarecimentos fossem aparecendo de acordo com a capacidade de entendimento dos homens e mulheres, assim como chegaram as revelações quando a ciência as podia confrontar com as investigações e as mentes estivessem preparadas para entendê-las. Não obstante, multiplicam-se em todos os arraiais do conhecimento espiritual os pseudo-sábios, que na arrogância da sua ignorância, doutoralmente investem contra o que lhes parece não comprovado, fora dos conhecimentos que deverão permanecer estanques nos seus limites culturais, ao invés de em constantes processos de elevação e desenvolvimento. O que hoje se apresenta como extravagante ou inusitado pode tornar-se mais tarde o aceito, o confessional, o real. Certamente, não se pode nem se deve abdicar do bom senso, da lógica, da razão que analisa e conclui, evitando-se, isto é claro, a postura cerrada de exclusivo detentor da verdade. A irremediável marcha do progresso deslumbra
E ninguém se deve permitir ficar à margem desse incontrolável mecanismo da evolução. Os horizontes do conhecimento dilatam-se a cada minuto e se multiplicam os desafios culturais e tecnológicos, bem como o intercâmbio com os espíritos desencarnados na sua missão consoladora e iluminativa, propiciando enriquecimento moral, emocional e psíquico aos deambulantes na roupagem orgânica. O ser humano ultrapassa-se em valores adquiridos e descortina novos céus, novos mundos que pretende conquistar, o que logrará mediante os esforços incessantes que se permita. Nessa busca de engrandecimento e de glórias, a humildade deve ser-lhe a característica inicial que lhe facultará maior penetração nos ilimitados domínios do infinito. A arrogância é trava no processo de crescimento espiritual, enquanto que a simplicidade de coração e o interesse por aprender sempre constituem alavanca de propulsão para a frente e para cima. Poder contemplar os horizontes da sabedoria e penetrá-los deverá ser a conduta de todo aquele que se habilita ao amor e ao bem, desejoso de liberdade e de plenitude, por sentir-se ainda aprisionado nos estreitos corredores das reencarnações purificadoras.